Fala pessoal, Guilherme aqui da Bannerjet. Nesse tutorial a gente vai ensinar como fazer esse corte total sem utilizar a base de corte, beleza? Acompanhe aí no vídeo que vocês vão ver como é que faz. Então aqui, depois de ter feito a preparação do arquivo e a impressão, a gente vai fazer a regulagem da lâmina, né? Para poder fazer esse tipo de corte total, né? Que aqui eu tenho um vinil adesivo. Para a gente poder fazer o corte total, nós vamos regular a pressão, né? Da máquina e a lâmina para poder fazer esse corte sem a base e de uma maneira que não vá danificar o equipamento. Então aqui, antes de começar o ajuste, eu começo fazendo algumas recomendações, principalmente em relação ao material que nós vamos usar, né? Que no caso aqui é um vinil bem grosso, né? Então esse tipo de trabalho aqui feito sem base, ele funciona bem em vinil que é mais grosso, né? No caso aqui eu tenho um adesivo 010, então essa é a minha primeira recomendação. A segunda é que para cortes que tem muito detalhe também não vai funcionar, porque se você tiver elementos de corte muito pequenos, isso pode não funcionar bem. Então é um trabalho aqui específico que a gente vai fazer um contorno ao redor dessa arte aqui, então não tem muito detalhe. E uma terceira observação é que o ajuste da lâmina dentro do suporte e da pressão aqui, eles devem ser feitos bem devagar. Por quê? Para você não danificar o teu teflon, que é aquela fitinha que fica aqui embaixo, e para você não criar um problema que, se a força estiver em excesso, esses itens ao serem cortados, eles vão começar a se desprender sozinhos. E aí é o que a gente não quer, né? A gente vai deixar a regulagem num ponto, né, de pressão aqui, que ela vai cortar total, só que ainda assim ela vai ficar presa no restante dessa parte aqui que vai sobrar, né? Que a gente fala que é o esqueleto aí, beleza? Então aí eu começo o ajuste, né, com a lâmina. Eu tô com a lâmina aqui dentro. Então eu vou fazer o ajuste da exposição dela aqui. Geralmente deixo ali o mínimo possível, visivelmente. Eu só sei que ela tá aqui, né? Então eu vou colocar ela aqui dentro do suporte. Vou colocar na máquina. E aí eu vou no meu menu aqui, né, que eu faço o ajuste das velocidades e da força, né? Vou colocar aí, se para meio corte eu já utilizava um 20, 22, eu já vou colocar 29, né? Que é já para ela forçar mais mesmo. E aí depois de ter instalado a lâmina, a gente vai fazendo os testes, faz o testezinho aqui, e aí você vai verificar se ele foi suficiente, ó, para soltar isso aqui, tá? Então, o ponto que a gente quer é exatamente esse, que ele fique preso, né, ó, que ele fique preso, que ele não se solte ali, e a gente depois destaque ele com a mão. Aqui, uma segunda opção que a gente também vai ensinar é a gente fazer esse corte total por fora, só que fazendo esse meio corte por dentro, né? Então, existem várias formas de você fazer esse produto aqui, né? Entregar esse corte, além do corte por fora, sem a base, você também fazer esse meio corte. A gente vai passar alguns deles aqui agora. Então aqui a gente tem a criação do arquivo com duas camadas, né? Ou duas linhas. Aqui a gente fez um primeiro contorno, né? E que lá corresponderia ao que é meio corte. E aqui a gente tem o contorno que seria por fora, que ele corresponde ao corte total. E aí a gente vai regular ele com esses picotes para poder ficar preso, né, ao restante do adesivo e ele não ir soltando, né? Vale lembrar que você consegue fazer a edição dessa linha aqui a depender do formato do teu arquivo, né?
você consegue fazer a edição dessa linha por essa opção aqui dentro do SignMaster, né? Então aí a gente tem uma linha aqui e a segunda linha que seria correspondente ao corte total. Vou selecionar aqui e a opção que é possível ajustar pressões diferentes dentro do próprio SignMaster, você vai ver aqui, ó, que você tem o Cut Contour e Perfor Contour, que são duas linhas diferentes. Então a gente tem a linha de fora e a linha de dentro. Aí eu vou posso definir aqui, né? Posso pôr a força aqui e ajustar. Lembrando que a escala aqui não é igual ao da máquina, então você tem que descobrir qual que é o valor aí na sua máquina. Então você define a força de corte para a primeira linha, que seria a de fora, e aí com certeza a linha de dentro ela vai ser alguma coisa sempre menor, né? Então eu defino duas linhas de corte, duas pressões diferentes. E aí com isso eu tenho o meu arquivo pronto e configurado para poder fazer corte, né, do adesivo por fora e por dentro. Bom, então aqui depois de ter feito a preparação do arquivo, eu já vou mostrar o produto pronto, né? Ou seja, o corte já feito, para vocês entenderem por que a gente preparou o arquivo daquele jeito. Aqui a gente tem, ó, o arquivo já cortado com aquele arquivo que eu fiz, né? E aí a gente tem aqui a situação, ó, eu vou destacar. Então eu posso fazer assim, ele tá cortado, mas ele não vai cair por conta daqueles pontos que a gente fez lá. A gente deixou os picotes para que ele fique firme, né? Fique fixo aqui e não comece a cair. E a gente já fez o meio corte por dentro, né? Lá eu dei a opção de você fazer o ajuste das diferentes linhas de corte no próprio SignMaster, né, em um arquivo só. Aqui eu vou mostrar uma segunda opção que também é possível fazer, utilizando dois suportes de lâmina. Então, em um suporte eu vou deixar a lâmina regulada para meio corte e no outro suporte eu vou deixar ela para fazer corte total. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Dois arquivos de corte. Então, eu vou fazer o primeiro arquivo colocando o suporte do meio corte, vou mandar a máquina fazer e depois a gente vai trocar pelo suporte do corte total, só que a gente vai trocar também o arquivo. Acompanha aí. Aqui a primeira etapa foi concluída, né, que foi o meio corte, né, ó, como vocês podem ver aqui, a gente fez o meio corte. E aí o que eu vou fazer? A substituição, então eu vou pegar aqui o suporte que eu deixei ajustado para cortar total, né, só coloquei a lâmina mais para fora. Não vou alterar a pressão aqui, eu só fiz o ajuste mesmo pelo suporte, ó, vou deixar a mesma que eu estava fazendo o meio corte. E aí eu vou, tendo trocado ali os suportes que vão corresponder à mesma coisa que eu troquei a pressão, né? Vou pegar a segunda parte do arquivo e aí vou mandar a máquina fazer a leitura. Então aqui ela acabou de cortar a segunda etapa, a gente vai ver como é que ficou aquele nosso arquivo para destacar, que ele quebra em alguns pontos e a gente vai destacando. Então com esse tipo de corte, eu tenho o meu material estruturado, enquanto o restante é cortado, para ele não ir se soltando. Então eu crio esses pontos que vão sustentar esse adesivo, e aí eu venho destacando eles. Então eu tenho o meio corte que está feito aqui por dentro, né? Ó. Eu tenho o meio corte, ó. E eu tenho o corte total por fora dessa forma que ele fica sustentado, sendo feito com esses pontos ali aleatórios. Então são essas as formas que a gente tem para esse tipo de trabalho aqui, né? Lembrar que não é uma solução que vai servir para tudo, permanente, mas é um vídeo com o intuito de ajudar, principalmente agora aí que a gente vai enfrentar a época de política e para o nosso ramo é muito comum
possivelmente ter esse tipo de trabalho, a gente fez o vídeo com o intuito de ajudar, beleza? Espero ter contribuído com alguma coisa. Até o próximo vídeo.